restaurando o propósito, tá? Parte 2, amados. E temos na tua presença, temos aquela perguntinha, né, do domingo passado. Você cresceu para quê? Aleluia. Para que você cresceu? Aleluia. Para voltar ao mesmo lugar que Deus te tirou? Aleluia. E quando eu estou falando de lugar aqui, eu não estou falando de propósito, mas eu estou falando do lugar onde Deus te tirou. Aleluia. Quando você, aleluia, ainda era velha criatura, quando você ainda não seguia, andava nos propósitos dele. Nós temos visto muitos ansiando, aleluia, por uma liberdade chamada crescimento. Diga falso crescimento. Falso crescimento. Aleluia. Falso crescimento, porque é um crescimento que diz que se você está na igreja, e se você está servindo a Deus, você está perdendo o seu tempo. Você está se dedicando e dedicando toda a sua vida, e você vai ser enganado. Aleluia. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, aleluia, o caráter dele, a virtude dele é fidelidade, é justiça e verdade. Não tem como nós, aleluias, estarmos na presença do Senhor e termos um futuro incerto. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que o nosso futuro é de glória. Amém? Diga em Cristo. O meu futuro é de glória. Então muitos têm buscado esse tipo de crescimento que na verdade é uma independência de Deus e das coisas de Deus. Eu quero servir a Deus, mas sem compromisso. E nós vimos aqui que Deus tem um caminho para nós. Retornar a Betel. Aleluia. Sermos alinhados, sermos colocados novamente no seu propósito. Amém? Por quê? Porque é no propósito de Deus que as coisas acontecem na nossa vida. É no propósito de Deus que as bênçãos e as promessas de Deus nos alcançam. Aleluia. Não quando as pessoas estão fora do propósito de Deus, elas, aleluias, não conseguem viver, aleluias, as promessas de Deus, não conseguem viver as bênçãos do Senhor. E é por isso que esse ano Deus nos deu essa palavra. 2023 é ano de voltar a Betel, é ano de restaurar o propósito. Por quê? Porque nós estávamos fora do propósito, embora estivéssemos na igreja, embora estivéssemos aqui cultuando e buscando o Senhor. Mas qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que nós cresçamos na graça, no conhecimento dele, no entendimento de quem é Cristo Jesus, para que nós possamos experimentar a vontade dele para nós aqui nessa terra que é boa, perfeita e agradável, e para que através da nossa vida, através da sua vida, muitos outros possam vir a Jesus. Amém? Aleluia. O propósito de Deus é que eu e você sejamos luz nesse mundo de trevas. Amém? Sejamos luz para uma geração corrompida. Sejamos luz, aleluia, para uma geração que está debaixo de uma ideologia satânica, aleluias, de princípios totalmente corrompidos e contrários à palavra de Deus, princípios mundanos, aleluias. E é por isso que, aleluias, nós estamos tratando aqui da vida de Jacó, aleluias, porque outrora Jacó também foi trevas. Antes Jacó era um enganador. Aleluias. Antes nós vemos que Jacó, ele enganou o irmão dele. Aleluias. Para, aleluias, roubar a bênção do irmão. Aleluias. E ele fugiu e passou 20 anos e ele achou que estava tudo bem. Aleluias. Só que as coisas começaram a dar errado na vida dele, embora por um tempo tivesse a aparência de que estava tudo indo bem, mas ele se descobriu preso, escravo naquele sistema do tio dele, Labão. Você tem tudo, mas você não tem nada, porque se você sair daqui, você não pode levar nada. Aleluias. E por isso nós vemos que Deus teve que intervir, teve que falar com Jacó: volta para a casa dos seus pais, volta para a tua terra. Aleluias. E nós vemos que Jacó precisou sair de madrugada, escondido, amém?
E vimos também que o tio veio atrás para tomar de volta tudo que era dele. O próprio tio falou com a própria boca, tudo que você tem é meu, tá? As minhas filhas são minhas, os filhos das minhas filhas são meus, tudo é meu, aleluia. Só que Deus, aleluia, por quê? Aleluia, Jacó estava retornando ao propósito. Deus visitou aquele homem num sonho, Labão, e falou, não faça ameaças ao meu servo Jacó. Aleluia. E nem promessas. Não faça ameaças e nem promessas. Então o cara foi para fazer e acontecer e Deus parou o cara. Porque é assim, quando nós fazemos uma aliança com Deus, com o Criador, aleluia, Ele é que vai na nossa frente, Ele é que, aleluia, Ele é que cerca toda a nossa vida com o seu cuidado e com o seu zelo. É Ele que para o nosso inimigo e diz, não toca, porque é meu, é minha. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então nós vemos aqui que Jacó está retornando, né? Faz as pazes ali com o tio, se perdoam, se acertam, fazem acordo e ele segue o caminho. Mas para chegar a Betel, ele tinha que resolver a pendência com o irmão dele. Aleluia! Uma inimizade. Ele chega num ponto que ele tem que parar, ele tem que mexer nas coisas que ele estava levando, separar dois grupos da família dele. Amém? E, aleluia, separar presentes e mandar os homens que estavam com ele irem na frente. Ele não podia ir na frente, sem o perdão de quem? Do irmão. Então ele manda os homens ir na frente com os presentes. Aleluia, dizendo, é teu servo Jacó que mandou para você e ele está vindo aí atrás. E nós falamos sobre esse assunto, queridos irmãos. Aleluia. De que Jacó, ele tinha um jeitinho de fazer as coisas dele, né? De enganar. Então, ele manda os presentes lá na frente. E, queridos, preste atenção. Aleluia. Nós falamos que o dinheiro não compra tudo. Aleluia. Tem coisas que nós temos que resolver com quem? Com Deus. Que nós temos que nos acertar com Deus. E o irmão não aceitou os presentes dele. E veio atrás dele com 400 homens. Aleluia. Por que o irmão estava vindo com 400 homens? Para dar boas-vindas para ele? Aleluia. Mas Jacó aprendeu. Ele chegou no momento da vida dele que ele entendeu que ele precisava resolver aquela pendência. Mas era tão sério a pendência dele que ele precisava de Deus, ele precisava da ajuda de Deus, da graça de Deus, ele precisava que o caráter dele fosse transformado. E o que ele faz? Diga, ele vai buscar Deus. Ele vai buscar Deus. Amém? E hoje eu quero ir, aleluia, caminhar com você nessa parte da palavra. Quero pedir que você ajude os da casa, ajudem os que estão aqui, os visitantes, os que estão sem Bíblia. Amém? Aleluia. Nós estamos no capítulo 32. Glória a Deus. Diga aleluia. Aleluia. Diga Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. Deus é bom. Amém. Tá? Gênesis 32. E hoje nós vamos no 22. Diz assim a palavra de Deus. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Diga aí, Jacó ficou sozinho. Aí diz a palavra de Deus assim, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, eu não te deixarei ir,
a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele disse, Jacó. Respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas meu nome? E o abençoou ali e chamou aquele lugar Peniel, pois ele disse, eu vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que ele está dizendo isso? Minha vida foi poupada? Porque ele sabia quem ele era. Porque que quando ele pede para Deus abençoar ele, o anjo pergunta, que na verdade é a figura de Jesus, qual é o seu nome? Podia ter perguntado qualquer outra coisa, ou falado abençoou ou não abençoou, mas o anjo perguntou a primeira coisa, quando ele disse, eu não te solto até que você me abençoe, o anjo disse para ele, qual é o seu nome? E ele disse, o meu nome é Jacó. Sabe o que é Jacó? Enganador. E o anjo disse para ele assim, seu nome não será mais Jacó, seu nome será Israel. Aleluias. Príncipe do Senhor. Aleluias. Você sabe por quê? Porque Deus não pode abençoar alguém que engana. Deus não pode abençoar alguém que engana os outros, que acha que engana a Deus. Tem muita gente que pede a Deus, Senhor, minha vida, me abençoa. Mas ainda é um Jacó. E Jacó, gente, são 20 anos, tem uma hora que a ficha cai. Nossa, vi essa água agora, me deu até um negócio, pelo amor de Deus, alguém me traz um copo de água. Tem uma hora que a ficha cai, o cara tinha 20 anos. E eu acho que ele pensou no percurso da vida dele. Poxa, engana meu irmão lá, volta, engana o tio aqui. 20 anos, meu, eu cansei dessa vida. Eu preciso da bênção de quem? De Deus. Amém. Eu preciso de uma mudança de vida. Não tem como nós mudarmos de vida se nós não deixarmos Deus mudar o nosso caráter. Amém? Amém. Aleluia. Ele chegou num lugar que ele não podia avançar porque ele tinha pendência. Por que ele tinha aquela pendência? Por causa do caráter dele, que era ruim. Deus abençoe. Caráter ruim, enganador. Achava que enganava até a Deus. Aleluia. E Deus foi deixando o tempo passar. E tem gente que está enganando a Deus e parece que está tudo bem, está tudo bem. Só que tem um momento do acerto de quê? De contas. E é um momento que a sua vida não vai mais nem para frente e nem para trás. Por quê? Lembra do acordo do Labão? Tu não pode passar daqui de volta. Então ele não podia voltar, porque eles fizeram um acordo e ele não podia ir para frente, que ele tinha coisa errada, ele tinha feito coisa errada lá atrás. Amém? Aleluias. O nosso nome, o nome de cada um de nós, fala da nossa identidade. Amém? Quando alguém quer saber de nós, da nossa identidade, eles pegam o documento, eles vão ver ali o nosso nome, eles vão ver ali a nossa digital, que é única. O nosso documento é único. Amém? Nosso documento é o quê? Único. Por quê? Porque ele fala da nossa identidade. Amém? O nosso nome fala da nossa identidade. E esse é um ano que Deus vai tirar de nós, aleluia, de muitos, em nome de Jesus Cristo, a identidade de Jacó, e vai colocar a identidade de Israel, de Deus, para que possa chegar a Betel, para que possa cumprir o propósito de Deus. Diga aleluia! 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 Então ele luta com Deus. Isso significa que não é fácil você mudar de caráter. Você precisa de Deus e você não consegue sozinho.
precisa lutar. Amém? Lutar fazendo o quê, pastora? Buscando a Deus. O diabo fala muitas vezes para tantas pessoas, para que você vai na igreja? Sua vida não muda. Misericórdia, se não for, aí é que danou-se. Porque só tem um que pode mudar o nosso caráter. É Deus. Para eu estar aqui falando hoje com você, Ele precisou mudar o meu caráter. E não foi do dia para a noite. Eu precisei sozinha. Você não conhece a Deus com ninguém. Você não conhece a Deus aqui comigo. Você conhece a Deus, em primeiro lugar, quando você se põe lá no seu quarto sozinho para buscar Ele. Abraça o joelhinho e fala: Pai, não sei nem orar. Pai, não sei nem o que falar. Mas eu estou aqui, eu preciso te ouvir, preciso te conhecer. Porque minha vida está indo para o abismo, está indo para o buraco. O irmão estava vindo com 400 homens. Esse cara manda tudo embora, todos embora. E a palavra de Deus diz aqui: aleluia. No 24, só essa frase. E Jacó ficou sozinho. E Jacó ficou sozinho. Não adianta você querer muleta. Não adianta você ficar achando: porque o outro vai. Porque o outro é você e Deus. A salvação é individual. Ninguém tem poder para salvar ninguém. Jacó entendeu isso. É eu que preciso ter um encontro com Ele. Eu já ouvi a sua voz, Ele já me deu sonho, mas agora eu preciso conhecer. E a Bíblia diz que, aleluia, Jacó, ele chama aquele lugar de Peniel, porque ele diz assim: eu vi Deus face a face. Aleluia. Ele estava na vigília, na madrugada, orando e clamando: Deus, muda minha sorte. Deus, muda minha história. Deus, 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 Deus. Quantas pessoas estão como Jacó e estão deitando e dormindo tranquilo. Até o susto vir, né? Até o susto vir. Enquanto deveriam estar na madrugada, era buscando a misericórdia de Deus. E falando: muda meu caráter. Muda meu caráter. Sabe por que ele deu essa pendência? Porque ele enganou o irmão mais velho dele. Ele enganou. Por causa do caráter dele. O próprio nome dele diz quem ele é, né? Enganador. Então, aleluias. Você precisa se esforçar. As pessoas, elas querem que Deus venha assim, elas fazem esforço nenhum. Eu não oro, eu não vou na igreja, eu não faço um jejum, eu não entro na madrugada orando. Deus vem. Não, para Deus vir eu preciso buscar. Ele diz: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando vocês me buscarem de todo o coração, eu me deixarei ser achado por vocês. Amém? Amém? Não é pastor e apóstolo que libera Deus para você. É você que atrai o Senhor quando você busca Ele de todo o coração. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Agora vamos ver aqui o que acontece depois que ele busca a Deus e depois que Deus toca nele. Amém? Aleluia. Deus, para mudar o nome dele, precisou fazer o que nele? Tocar. Muitas vezes o toque de Deus dói. Podia ter mudado de outras formas. Mas teve que ser dessa forma. Teve que ser no momento, como diz o outro. Né? Aleluia. Se ele vai, agora tem jeito, agora eu não posso voltar para lá, eu não posso ficar aqui, porque o cara está vindo agora eu preciso. No desespero. E o Senhor toca no nervo da coxa dele. E a partir daquele momento, o cara não anda mais direito, ele anda mancando. Por que será que ele estava andando mancando? Será que ele doeu? Não, queridos. Só Deus pode mudar o nosso caráter. Aleluia. E dói.
Dói, sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos fazer da maneira sem dor. Nós não queremos fazer da maneira certa, da maneira fácil. Ele fica falando, fica falando, fica falando. Todo o tempo que nós temos, nós estamos aqui ouvindo a palavra, na verdade, é Deus nos dando a oportunidade de nós nos rendermos a Ele. Cadê a Luísa? Amém? Luísa? Bruno? Bruno, cadê meus filhos? Então, queridos, aleluia, glória a Deus, Glória. todas as vezes que Deus está falando conosco, Ele está nos dando a oportunidade de nós ouvirmos e de servirmos, né? E quando é que nós precisamos ser tocados? É quando o Senhor já falou, ó. Aí tem que tocar da maneira que dói. Para mudar o quê? O nosso caráter. Então, o tempo que nós estamos aqui, nós estamos tendo a oportunidade de falar, meu Deus, como é que está a minha vida com Deus? Eu preciso pôr minha vida em ordem. Tanto que Deus quer me abençoar e quer que eu chegue num objetivo, né? Aleluia. E porque eu estou indo para um precipício. E a forma dele me ensinar a mudar meu caráter pode ser de uma forma que vai me doer muito. E ele quer isso? Ele não quer isso. E isso acontece por causa da dura serviço do homem. Coração duro do homem. Aleluia, de não se submeter a Cristo, a sua palavra, ao Espírito Santo. Mas diz assim, queridos, 33. Vamos ver o que acontece depois desse encontro. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava aproximando-se com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia e Raquel e suas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo foi à frente. E ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão. Olha isso, 7 vezes. 4. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-o ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar, viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos esses rebanhos que encontrei pelo caminho? E ele disse: ser bem recebido por ti, meu Senhor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente da minha parte. Porque ver a tua face é como contemplar a face de quem? De Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que é necessário. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou, aleluias, aceitando. Fizeram as pazes. Glória a Deus. Fizeram as pazes, graças a quem? A Deus. A Deus. Esse cara manda presente na frente, vê que o dinheiro dele, achou que o dinheiro dele ia o quê? Ia resolver, não resolveu. Quando ele luta com Deus, e ele vai agora no encontro do irmão, ele não foi presente. Ele se coloca à frente, toda a família atrás, e ele vai se encurvando. Isso é sinal de humilhação. Sabe por que tem muita gente que não resolve dependência?
Eu não tenho humildade. Eu não me abaixo. Eu não volto a minha palavra atrás. Eu não assumo que eu errei. Se tiver que fazer isso aqui para ele ou para ela, para colar, eu não faço. Irmãos, isso é orgulho. E o orgulho te impede de resolver suas pendências. Nos impede de resolver pendências. Esse cara enganador se abaixou para o irmão, se humilhando. Ali ele já estava agora, tipo, se ele quiser me matar, ok, eu já vi Deus mesmo. Eu já encontrei Deus. Face a face, se quiser me matar, pode me matar. Mas eu estou aqui, meu irmão, agora sou eu. Meu irmão veio, abraça. Quando você se volta para Deus, eu quero dizer para você, Deus muda até o coração das pessoas a teu favor. Amém. Glória a Deus. Amém? Onde você se volta para Deus, até pessoas que queriam te matar e te fazer o mal, Deus muda o coração delas. O que ele viu na face do irmão? Eu estou olhando para a tua face e vou ver na face de Deus. Sabe por que ele viu a face de Deus no irmão? Porque Deus já tinha visitado o coração daquele irmão. Glória a Deus. Amém. É como se ele dissesse, eu sei que foi Deus que fez isso. Amém? Glória a Deus. Eu sei que foi Deus que fez isso, mas por quê? Porque eu me dispus a ter um encontro com ele. Aleluia. Você precisa, aleluia, buscar esse encontro com Deus. Só você. Amém? Amém. Eu vou ler algumas coisas que eu escrevi aqui, ok? Não adianta você... por favor, primeiro me fala a hora. Fala a hora. Não adianta achar que passarão anos, você já aceitou Jesus, já se batizou nas águas, já fez a escola de líderes e não tem mais que resolver suas pendências. Pendências diante de Deus, no reino do Espírito, são como portas e portões fechados. São como impedimento nas portas que não deixam você avançar para a próxima etapa. Pode entrar, querida. Enquanto você não resolver. Você cresceu para quê? Aleluia. E a resposta é: você cresceu para reconhecer os seus erros e a seriedade que existe na palavra de Deus e do reino do Espírito, que exige que para avançarmos para o propósito, precisamos passar fase por fase, através da atitude de consertar, resolver aquilo que não está agradando a Deus na nossa vida, ou melhor dizendo, aquilo que não está alinhado, aleluias, com Deus na minha vida. É para isso que você cresceu, para, aleluia, você conhecer os seus erros. Primeira coisa que a gente vê em gente que fica falando que amadureceu, e você vai ver que não amadureceu, porque nunca reconhece o quê? Nunca reconhece o erro, nunca. Isso é imaturidade. Pessoa madura, ela prefere o quê? Diga a paz. O que uma pessoa madura prefere? Paz. Errei? Me perdoe, não estava bem. Falei sem pensar. Vamos orar, vamos quebrar isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Pessoa imatura, ela não reconhece os seus erros. Ela não reconhece o mundo espiritual. E tudo que nós fazemos aqui na terra traz habilitação no mundo espiritual. Aleluia. Então eu vou repetir aquelas 3 perguntas chaves que eu falei para vocês no domingo passado, tá? Para vocês saberem se tem tendências na vida. Primeiro, eu preciso resolver isso na minha vida ou eu posso deixar para lá? Lembram das perguntas? Você vai pensar no que está acontecendo na sua vida e vai fazer essa pergunta. Desceu. Eu preciso resolver isso na minha vida ou eu posso deixar isso para lá? Posso
causar nenhum problema. Amém? Segunda pergunta. Deus se alegra? Deus está se alegrando com essa situação? São perguntas importantes. E a terceira pergunta. O que a palavra de Deus me orienta sobre este assunto? Amém? Diga, o que a palavra de Deus Porque a palavra de Deus me orienta sobre esse assunto? me orienta sobre esse assunto O que está acontecendo na minha vida? que está acontecendo na minha vida. Então são com essas perguntas que você vai encontrar as respostas certas. Quando você faz as perguntas certas, você também vai ter as respostas certas. Amém? Às vezes você está perguntando para Deus, mas você não está fazendo as perguntas certas. Aleluia. Aleluia. Muitos acham que prosperaram ou conseguiram alguma coisa na vida e que podem caminhar tranquilos e tudo vai dar certo. Que não precisa esforço, que não precisa sacrifício, que não precisa renúncia. Aleluia. Saiba que para qualquer que seja a sua posição diante de Deus, não importa se você é pastor, apóstolo, se você é servinho, amém? Não importa. Saiba que para qualquer que seja a sua posição diante de Deus, a palavra de Deus, ela te dá deveres e responsabilidades. Diga a palavra de Deus. A palavra de Deus, Ela me dá ela me dá deveres e deveres responsabilidades. e responsabilidades. Que são os princípios que estão na palavra, que estão sendo ensinados culto após culto, e que você também adquire lendo a Bíblia. Amém? Aleluia. Então, não importa a sua posição, ela vai te dar deveres e responsabilidades, não importa se você é solteiro ou se você é casado. A palavra te dá deveres e responsabilidades. Não importa se você é filho ou se você é pai. A palavra vai te dar deveres e responsabilidades. Não importa se você é irmão ou irmã. A palavra de Deus vai te dar deveres e responsabilidades. E por fim, não importa se você é líder ou servo. Aleluia. A palavra de Deus vai te dar deveres e responsabilidades. Não é só querer o quê? Ganhar, ter. Deus faz. Aleluia. A palavra nos cobra deveres e responsabilidades. Muitos conseguem um certo crescimento e logo querem, diga, a independência. Não preciso que ninguém me mande, eu não preciso, eu posso ser o quê? Livre. Essa liberdade é de tudo, muitas vezes até dentro do casamento. Aleluia. O se sobressair financeiramente pode fazer com que marido queira se sobrepor em cima da esposa ou que a esposa queira se sobrepor em cima do marido. Isso de quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Entendeu, queridos? Eu acho que o que a palavra de Deus traz como prosperidade para a gente, ou para um casal especialmente, é para abençoar, para crescer junto. Amém? É para se alegrar e falar que bênção, maravilha, né? Louvado seja Deus. Não é para querer ter essa independência, não é para querer dizer sou eu. Nada que lhes traga alguma... Desculpa, vou começar de novo o que está escrito. Muitos conseguem um certo crescimento e logo querem independência. Nada que lhes traga alguma exigência, cobrança. Aleluia. Mas crescimento saudável é crescer na estatura do varão perfeito Jesus. Aleluia. Em graça e conhecimento e entendimento de quem ele é. Então muitos começam a crescer, a ter algum tipo de prosperidade, de bênção. Ele já não quer ninguém que traga nenhuma exigência para ele, nenhuma cobrança, né? Porque ele acha que ele já está num ponto, num nível em que ele é dono de si. Queridos, Jacó, ele achava isso. Ele ficou 20 anos, como diz o outro, por cima da carne seca. Mas chega a hora que Deus fala com ele agora, cara, agora eu vou acertar com você. A Bíblia diz que nós temos que crescer em imagem e semelhança de Jesus. Aleluia. É como ele que nós temos que parecer. É como ele que nós temos que ser. Amém? É o caráter dele que nós temos que ter.
Aleluia. E eu quero terminar com isso. Queria que você fosse em Efésios 4:13, para nós terminarmos essa parte da ministração. E graças a Deus. Efésios 4:13. Glória ao nome de Jesus. Em santidade. Efésios capítulo 4. Olha isso, que coisa maravilhosa. Como prisioneiro do Senhor, essa é uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Amém? Aos Éfesos. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam, de maneira digna da vocação que receberam e sejam o quê? Completamente. O quê? Completamente. O quê? Humildes e dóceis. Humildes e dóceis. Ele está dizendo, queridos, eu estou rogando a vocês, eu estou implorando a vocês que vivam, primeiro, de maneira digna da vocação que você recebeu. Que vocação? De ser filho de Deus, de ser crente, de andar na luz. Aleluia. Então você tem que andar como crente, você tem que agir como crente, falar como crente, pensar como crente, viver como crente. Isso ele está implorando. Aleluia. Porque tem muita gente que vai na igreja, que diz que é cristão, mas as atitudes não são de crente. As palavras não são de crente. É um verdadeiro Jacó. E aí as pessoas que não estão na igreja olham para essas pessoas e dizem assim: eu não vou para a igreja, eu não vou ser crente igual essa pessoa, fazendo o que ela faz. Aleluia. Então, apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo-lhes, vivam da maneira digna da vocação que vocês receberam. Aleluias. E sejam plenamente humildes e dóceis. Aleluias. Depois que Jacó teve um encontro com Deus, o que ele foi fazer para encontrar com o irmão? Se curvando. Depois do encontro com Deus, ele aprendeu sobre humildade. O dinheiro dele não podia ir na frente comprando o que ele queria. O próprio irmão vem para ele e fala assim: para que isso, irmão? Eu trouxe para te dar para ele. Não, mas eu não preciso. Eu tenho tudo. Aleluia. Diga, nem todo mundo se corrompe. Por causa de dinheiro. Tá bom? Então, queridos, presta atenção. Ele disse: vocês têm que viver da maneira digna da vocação que receberam, e sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Paciência é virtude de cristão. Cristão nervoso, iracundo. Isso não é testemunho de crente. O cristão, ele tem que exalar docilidade. Ele tem que exalar paciência. Ele tem que suportar. Especialmente dentro de casa. E muitas vezes os piores testemunhos estão onde? Dentro da casa dos crentes. E vão para a igreja, oram, cantam, mas chegam em casa, é só o sangue de Jesus. Paciência zero. Né? Paciência zero. Suportar, imagina, o suporte. Então, ele está dizendo: eu estou rogando a vocês, sejam dóceis, sejam humildes, dóceis e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. O que traz unidade é paz. Nenhum lugar perturbado vai ter união. Então, a paz é um negócio que a gente tem que lutar por ela. Amém? Amém. Eu tenho que fazer de tudo para ter paz na minha casa. O que eu puder fazer, eu vou ter que fazer. Por quê? Porque é isso que traz vínculo de união. Onde tem confusão,
tem guerra não tem união. Onde não tem união, a casa dividida não prospera. Né? Então, como é que eu devo andar, pastora? Como é que o apóstolo Paulo quer que eu ando? Com humildade, docilidade, com paciência. Quer que eu suporte uns aos outros. Quer que eu suporte os que eu tenho que suportar com amor. Não é suportar com cara feia, com bico, não. Com amor. Ele diz que eu tenho que fazer todo esforço para conservar a unidade do Espírito Santo. Espírito Santo pelo vínculo da paz. O Espírito Santo, ele está onde tem paz. Amém? Amém. Porque ele diz assim, há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Todos nós aqui temos uma só esperança, vermos Cristo. Amém? Estamos com Ele. Não somos iguais, mas temos todos uma só esperança. Então não precisamos lutar uns contra os outros. Uma casa precisa lutar um contra os outros ou precisam somar? Ou precisam se fortalecer? Muitas vezes é pai jogando filho contra mãe, mãe jogando filho contra pai. Isso é diabólico. Isso é diabólico. Por quê? Porque a unidade do Espírito Santo, o vínculo do Espírito Santo, da unidade do Espírito Santo é paz. É paz. A casa, uns não pode lutar contra os outros, mas tem que se unir para fazer as coisas certas. O Senhor está falando aqui, gente. O povo da igreja antigamente, eu acho que agora o povo já acostumou. Antigamente o povo ficava meio perturbado, assim, no sentido de quando Deus começava a me usar para falar as coisas. Teve uma que uma vez chegou em mim e falou assim: pastor, eu achava que alguém ia lá te contar. E eu quero te dizer que aqui nessa igreja, louvado seja Deus, não tem gente fofoqueira, não, tá? Amém. Nem vai ver. Porque também eu odeio fofoca. Ninguém que fica batendo fio pra mim, não, tá? Tá bom? Eu tô falando isso diante de Deus, que pode me matar. Ninguém aqui fica mandando batendo fio pra mim, falando, pastora, pra eu vir contar a história aqui, não. O que eu tô falando aqui é o que o Espírito Santo está trazendo. Tá? E não era um e nem dois que achava que alguém vinha me contar coisa. Olha, seja humilde. Seja humilde. Se alguém precisasse vir me contar alguma coisa, já é porque você estava fazendo coisa errada mesmo. Mas não precisou não, porque às vezes a pessoa faz a coisa tão errada que o outro tem vergonha até de falar. De falar. Tem gente que fica calado, não é porque quer ficar calado, é porque tem vergonha. Tem marido que fala, eu tenho vergonha de falar o que minha esposa faz. Tem esposa que fala, eu tenho vergonha de falar o que meu marido faz. Quantas vezes o Senhor chama, né? Fala, vai lá, conversa com fulano, com ciclano, com Bertano, eu vou estar tudo bem. E às vezes é com muita dificuldade que a pessoa às vezes me abre alguma coisa. Sabe por quê? Porque dá vergonha. Dá vergonha. Por quê? Porque crente não podia, né? Como é que vai falar isso? É que nem pai quando tem vergonha de falar o que o filho faz, né? Fala, nossa Deus, se eu falar uma coisa dessa, Jesus. Não, gente. Eu amarro todos os demônios e espíritos que estão manifestando aqui. Olha como os bichos são nervosos quando eu começo a falar. Quando o Espírito Santo começa a trazer verdade. A área dos confrontos é difícil, mas confronto, a Bíblia diz que aonde a profecia, o povo não ficou? Não. Você tem que louvar a Deus pelo Senhor falar aqui nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Se não falasse, que aí você não ia saber o que você está fazendo de errado. Fala para o seu irmão, você lembra do culto de quinta, que é Jesus na sua casa? Jesus sabe todo dia que acontece na sua casa. Jesus sabe todo dia que acontece na sua casa, pastora. Jesus sabe toda. Ei, amigo lindo que é Jesus, não é verdade? Amém. Somos um só corpo, irmãos. Temos a mesma esperança. Há um Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça. Tudo que temos em nós não é de nós mesmos, é por
graça. Amém? A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Aleluias. E aí nós vamos, aleluias, ao 12 para terminar, com o fim de preparar, aleluias, essa graça, esses dons que nós recebemos. Aleluias. Foi com o fim de preparar os santos para a obra e ministério. Amém? Tudo que recebemos de Deus é para se voltar como bênção para o corpo de Cristo. Para nós mesmos. Como é que nós podemos nos matar se o que Deus está nos dando é para nós nos edificarmos e nos unirmos e nos ajudarmos uns aos outros? Eita, a pastora tem dom de cura, mas aquele tem dom de profetizar, mas aquele tem o dom da fé, mas aquele de forma que soma e fica uma bênção ao corpo. Amém? Amém? Porque se ela não tem esse dom, o outro tem. Gente, mas aquela igreja é uma bênção, né? Olha, irmão do irmão. Glória a Deus, aleluia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas aperfeiçoar para quê? Aleluias. Aleluias, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Tudo isso é para que nós cheguemos ao quê? Diga, maturidade. Eu vou dizer para os novinhos aí, tá? Que maturidade não é velhice não, viu? Jesus com 12 anos estava lá no templo pregando a palavra de Deus, orando, cuidando das coisas de quem? Do Pai. Amém? Então só vamos distorcer isso aí, porque quando fala maturidade, pensa que é só os velhos da igreja. Maturidade tem a ver com consciência do que é certo e do que é errado e o poder de decisão de fazer a escolha para a coisa certa. Isso é maturidade. Eu estou vendo aqui do meu lado a coisa errada e a coisa certa. E eu escolho fazer a certa. Isso é o quê? Maturidade. Amém? Amém. Aleluia. Tudo isso para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, que é quem? Cristo. Então, eu estou sendo aperfeiçoada que nós estamos para chegarmos à estatura de quem? Ao tamanho. Estatura fala de tamanho. Ao tamanho de quem? Jesus Cristo. Porque eu e você, para entrar no céu, temos que ser igualzinho a Ele. E aí, irmão? Falta muito aí, irmão? Aqui Deus está trabalhando, hein? Amém? Amém. Eita, misericórdia, meu Deus do céu. Misericórdia, misericórdia. Eita, Deus. Pai querido, Pai amado, nos colocamos perante o Senhor primeiramente com gratidão, Jesus, dessa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos concediu, meu Pai. Ó, Pai querido, por esse ensino tão maravilhoso, por essa graça que o Senhor tem derramado, simplesmente para edificar esse corpo. Para, Senhor, equipar esse corpo que está aqui, Senhor. Muito obrigado por cada irmão. Muito obrigado por cada palavra. Muito obrigado, meu Deus, por Deus que tem nos ensinado. Eu oro e peço que, em nome de Jesus, o Senhor envie os teus anjos para amarrar todos os demônios e espíritos proibidos aqui. Porque a sua palavra já nos lavou. A palavra já nos lavou. Porque ela já vem nos lavando. E a minha oração agora é para que, em nome de Jesus, essa palavra não seja roubada. Essa palavra seja plantada em corações bons, em terras boas, onde ela possa frutificar. Em nome de Jesus, o inimigo não tem o poder de roubar. E nem, Senhor, os cuidados dessa vida de sufocar. Que estejamos olhando para Ti, Senhor, com humildade. Que sejamos dóceis, que sejamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, pacientes, humildes. Ai, a Soriana, ela vai encher. Transforma o nosso caráter. Assim como o Senhor transformou, aleluia, o caráter de Jacó. Ah, Senhor, no começo daquela noite. Em nome de Jesus, transforma o nosso caráter, transforma a nossa identidade. Muda o nosso nome, Senhor. Em nome de Jesus, tira as características de enganador e nos dá características de príncipes e princesas de Deus. É assim que eu oro. Eu te agradeço em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e dê misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti